The Last of Us não é só um jogo, é uma obra de arte. The Last of Us é um jogo que, desde que lançou, eu ouço falar dele, mas como eu não tinha videogames, o último videogame que eu tinha tido na época tinha sido um PlayStation 1 lá atrás. Então eu não tinha videogame, mas sempre antenado no mundo dos games. Toda vez que eu via um trailer, eu via uma imagem, eu ficava pensando, putz, eu queria muito jogar esse jogo. O meu primeiro contato com The Last of Us foi lá em 2012, quando eu estava acompanhando a feira E3. E aí já tava aquela briga entre Sony e Microsoft, o que eles iam fazer para fechar a geração. E a Naughty Dog subiu ao palco e deu play, não falou nada. E eu lembro até hoje o trailer, é o Joel vasculhando algumas casas ali e pegando itens com umas armas legais, já pra época com os gráficos que você fala, caramba, que legal. E aí vem os caras armados querendo sapecar ele, ele pega o maluco, joga no chão e pau! Uma 12 na cara do malandro, velho. E aí você fica assim, mano, o que foi isso, velho? Preciso jogar o resto desse jogo. Falar de Last of Us é muito bom, porque faz parte de um momento de virada da minha vida. E ao mesmo tempo parece que foi uma virada nos games também. Eu tinha acabado de me separar e nessa fase a gente sempre pensa como seria esse recomeço. É engraçado você pensar nisso, pensar no jogo, né? Na história do jogo, como é o recomeço da humanidade, né? Uma das coisas que eu gosto muito no jogo é que eu gosto muito de histórias pós-apocalípticas. E eu acho que se algo do tipo acontecesse, seria muito próximo daquilo. Eu acho muito real, eu acho muito verossímil o mundo de The Last of Us. Porque ele mostra o mundo como ele é mesmo, como seria o mundo se tivesse o caos mesmo gerado de pessoas ficando malucas e querendo comer seu cérebro. The Last of Us me cativou desde o primeiro momento que eu vi, porque eu sou um grande fã de Resident Evil, né? Eu joguei aqueles primeiros Resident Evil, então eu sempre fui muito fã desse gênero. E aí, quando saiu The Last of Us, era questão de tempo até eu me apaixonar pelo jogo. Eu fui jogar no escuro achando que era só um jogo de zumbi e tal, e foi aí que eu me deparei com aquela história, cara. Com momentos que eu nunca tinha visto num jogo de videogame. Era praticamente um filme que, para você continuar a história, você tinha que jogar. Ele é um jogo, assim, que já começa com os dois pés no peito, né? Ele já começa de uma forma muito impactante, de repente acalma, de repente tem outro impacto, então ele é essa montanha-russa. O The Last of Us, ele tem toda essa carga dramática, a tensão do início ao fim, principalmente nas partes que tem os infectados, você não sabe de onde eles vão surgir, então você fica tenso o tempo inteiro e traz essa humanidade que poucos jogos têm isso. Ele é um jogo 360. Você tá jogando ali aquela história, vivendo aquele mundo, participando da jornada daqueles dois personagens, do Joe e da Ellie. Também tem toda uma história acontecendo por trás, né? Que você vai vendo pelos registros, pelos cenários. Ele consegue te envolver de todos os lados. E as tomadas de decisões, tanto da Ellie quanto do Joel, e dos outros personagens secundários no game, eles retratam muito isso. Os dois garotos, quando o mais novo ele é infectado e aí o mais velho acaba com a vida dele pra acabar com o sofrimento, depois acaba se matando. São partes que, pô, só de lembrar agora arrepia aqui o pelo da nuca, velho. Uma narrativa que eu ainda acho difícil de encontrar. São uns temas pesados às vezes, assim, que parece que os desenvolvedores têm um pouco de medo, assim, né, de abordar, né? Nisso, a Naughty Dog foi muito corajosa de botar temas pesados. O jogo é aquele game que você termina e você pensa, você fica matutando aquela coisa na sua cabeça, pô, faria igual, não faria igual. Um jogo qualquer, você termina, zerou, desligou, acabou, tchau e benção, legal. Agora o jogo que é uma obra-prima, God of War, Red Dead Redemption 2, primeiro também, o The Last of Us 1 e 2, são jogos que te fazem pensar, e isso que é legal. No começo do ano passado, 2019, adotei uma cachorrinha. E quando eu peguei ela, eu falei, pronto, ela vai se chamar Tess. Exatamente, a minha primeira ideia é chamar ela de Tess. Só que aí, né, fui pensando, repensando, eu falei, não, o nome dela vai ser Ellie. E aí ela se chama Ellie até hoje, tá aí com 1 ano e meio de idade e é minha fiel escudeira. E graças ao jogo ela possui esse nome.
Desse tempo pra cá, cara, eu me casei novamente, recomecei minha vida e tive uma filha. O sentimento paterno faz você entrar na pele do Joel e entender o que você é capaz de fazer por um filho. Eu acho que faria o mesmo que ele, hoje em dia. Sem dó. O que você faria no lugar do Joel? Você aí na sua casa? Você salvaria a Ellie? Ou você deixaria ela morrer para uma possível vacina para salvar a humanidade? Eu sei o que eu faria igual o Joel, meu amigo. Você faria igual ele, que eu sei. The Last of Us é um jogo que ensina a gente a, mesmo nos momentos difíceis, poder contar com as pessoas que nós amamos. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens que o jogo passa. Meu amor por The Last of Us é muito grande. Foi uma experiência única de jogo. É uma obra de arte que, acima de tudo, trata do amor. Porque só o amor salva. The Last of Us Marcou minha vida. E eu não estou Estou sozinho.